Muito bem, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Frankel. Hoje, dia 25/6/2024, agora são 6 horas e 16 minutos. Quero acolhê-los, dizer que é bom tê-los por aqui. Aqueles que já estiverem por aí, por gentileza, me falem como que está a transmissão, vídeo e áudio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Saulo, Silvia, Fá Ferreira, Amanda, Amel. Muito bem. Graciela, Silvia. Obrigado pelo retorno. Neuza, excelente. Passaram bem desde o nosso último encontro? Ok. Bom dia, Carol. Quem estiver por aí já vai disparando aviãozinho, chamando outras pessoas para virem se juntar a nós nesse programa. Mais uma dose semanal de cafeína espiritual. Cá estamos para mais um encontro, mais um café com o Frankel. Aguardando o presencial. Ô, Flávia, que delícia. Eu também estou muito ansioso para o nosso presencial. Estamos organizando tudo aqui com muito carinho para bem recebê-los. Teremos o nosso encontro presencial com os alunos da pós-graduação no último final de semana de julho, dia 27 e 28, um sábado e um domingo. E nós abrimos algumas inscrições para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a pós-graduação, quem quiser fazer parte desse grande encontro presencial. Tá? São poucas as vagas, poucas as inscrições, mas aqueles que quiserem, por gentileza, nos procurem. Me enviem aqui pelo direct mesmo a mensagem que a gente vai conversando. Tá bem? Ah, e um outro aviso importante. Falando em inscrição, nós abrimos também as inscrições. Na verdade, é uma manifestação. É uma manifestação de interesse. Pessoal falando saúde, então amém. É uma manifestação de interesse para quem quiser fazer parte de uma live ao vivo, 100% gratuita, que eu vou fazer no comecinho de agosto. A live é A Beleza da Vida, um antídoto para os dias de caos. Tá? Então, eu tenho preparado já há algum tempo esse tema que eu quero trabalhar com vocês. Eu acho que é algo que precisa urgentemente ser posto, bem trabalhado. Eu queria muito que vocês se envolvessem nesse projeto. A Vida é Bela, um antídoto contra os dias de caos. Eu queria que vocês se envolvessem mesmo com isso, porque se faz necessário que consigamos olhar para o mundo, esses olhos mais saudáveis, captando a beleza, a grandeza, a bondade, a verdade que existe lá fora. Nós estamos num período em que, com muita frequência, com muita facilidade, vamos encontrando questões horrendas que nos incomodam, vivemos de lamentações, de reclamações, parece que tudo é desastroso, né? Tudo é terrível. Isso faz para todos nós um mal muito grande, né? Não só que isso nos faz um mal, né? Isso é um terrível de um engano. Nós precisamos saber olhar para a vida com esses olhos bem polidos, encontrando a beleza que há lá fora e assim por diante. Bom, pensando nisso tudo, depois eu posso conversar um pouco mais sobre esse nosso encontro. Nós montamos então essa live. Vai ser um aulão no YouTube, ao vivo, né, online, gratuito, e eu queria muito que vocês se inscrevessem. Tá? A Vida é Bela, um antídoto para os dias de caos. O link tá lá na bio. Né? Entra lá, manifesta o interesse, porque é por lá que a gente vai fazer contato com os inscritos, enviar o link, falar sobre o dia, sobre o horário, enfim. Tá bom? Senhoras e senhores, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, no nosso encontro, um texto de Viktor Frankl que se encontra no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, no capítulo
o sentido da vida, tá certo? É um texto, inclusive, que eu trabalhava com os alunos da pós-graduação, agora nesse final de semana, porque falávamos exatamente sobre isso, né? Sobre o terceiro pilar da logoterapia, e tem um trecho aqui que me chamou muita atenção, fazendo essa releitura do capítulo, e que parece que encaixa muito bem dentro da proposta aqui do nosso Café com Frank. É já no finzinho desse capítulo, O Sentido da Vida, em que Viktor Frankl vai falar sobre, falar de forma muito breve, tá? Sobre um estudo que fora feito a respeito da longevidade, porque algumas pessoas têm uma vida mais longeva que outros, e as implicações disso tudo, tá? Então, só para vocês se localizarem, também terem aí devidamente anotado da onde eu estou tirando essa nossa reflexão de hoje. Ele começa dizendo assim, vamos lá. Gostaríamos que se compreendesse o melhor possível o significado central que corresponde a uma atitude derivada de uma cosmovisão que afirme a vida, esclarecendo-se também com que profundidade ela pode chegar a atingir até o biológico. Ou seja, como que uma atitude positiva, uma atitude que está embasada, que é derivada de uma cosmovisão que afirme a vida, pode trazer de implicações até mesmo para o organismo, até mesmo para essa dimensão biológica, né? O quão é importante, o quão saudável é conseguir adotar um argumento, uma cosmovisão que afirme a vida, afirme a beleza da vida, afirme o sentido que há na vida. E ele continua dizendo assim, e talvez isso salte à vista nas linhas que se seguem. Fez-se um estudo estatístico de grande envergadura sobre as prováveis razões da longevidade. Ou seja, por que motivos algumas pessoas se tornam longevas, vivem mais? Vivem melhor, têm mais saúde, têm mais pique, têm mais disposição, têm mais energia, adoecem menos. Tá, muito obrigado, Bruno, eu agradeço por isso. Você percebe que eu estou me comportando muito mais nas tuas lives, né? Então faço mesmo por aqui. Por que motivo, ou quais são os motivos que fazem com que algumas pessoas vivam uma vida não só mais plena de sentido, né? Alegres, felizes, mas vivam mais? Viktor Frankl está dizendo que essa cosmovisão, essa visão de mundo que afirme a vida é capaz até mesmo de trazer é capaz até mesmo de trazer questões positivas ao nível biológico, né? Pois bem, pode-se comprovar que em todos os casos examinados, a razão era uma concepção de vida alegre, portanto, uma concepção afirmativa da vida. Então, fora feito um estudo, aqui Viktor Frankl está falando de grande envergadura, que chegava à seguinte conclusão. As pessoas longevas, que viviam bem, viviam muito, todas elas traziam uma concepção de vida alegre. Elas conseguiam manifestar isso nas entrevistas, nos relatos. Elas tinham uma concepção afirmativa da vida. Não viviam de queixas, de lamentações, né, de reclamações. Elas conseguiam encontrar um elemento de leveza em meio à gravidade na qual todos nós estamos também imersos, né? Na gravidade na qual todos nós também estamos submetidos. Melhor dizendo, eles sabiam articular, eles sabiam conjugar muito bem essas duas realidades. Eles entendiam que era necessário olhar para a vida com alegria, com bom humor, a ponto de tornar tudo mais leve,
Mas sabiam também que essa vida, ela tem a sua gravidade, uma vez que ela acontece aqui, nesse solo, e as coisas precisam ser bem vividas, e as coisas precisam ser cumpridas, e portanto eu preciso tornar-me responsável. A pessoa que olha para a vida e sabe fazer afirmações positivas acerca da vida, poderíamos dizer que consegue articular essas duas realidades. Ela consegue olhar para as coisas com uma certa leveza, não levando-se tão a sério. Ela consegue colocar esse elemento da alegria, que torna tudo menos denso, menos grave, menos sério. Mas ela entende também que, se ela viver só nesse eixo da leveza, do bom humor, da alegria, ela pode facilmente se desonerar da responsabilidade da vida e não cumprir aquilo que lhe cabe, uma vez que precisa ter uma nota, um tom de gravidade também nas nossas ações. Porque se não nos levarmos a sério no momento em que formos executar as coisas e viver aquilo que nos cabe, nós simplesmente viveremos deixando para depois, terceirizando, nos desonorando da responsabilidade. Então aqui Viktor Frankl nos dá uma chave de leitura muito interessante. Ou seja, afirmar de modo positivo a vida, adotar uma concepção de mundo positiva. Ter uma concepção de vida alegre, como ele vai nos colocar, traz consequências para o corpo, traz consequências para a dimensão psicológica, para a dimensão biológica e psicológica. A pessoa vive mais, ela vive de forma mais plena, ela vive com mais maturidade. Ela não só estende os seus anos, mas ela o faz com qualidade. E na sequência ele vai nos falar, e é aqui que eu quero entrar com vocês, no programa de hoje, ele vai falar sobre as pessoas que nos atendimentos médicos, ambulatoriais, clínicos, que ele e a sua equipe realizavam, apareciam com uma queixa de suicídio. Né? Então as pessoas pensavam em tirar a sua própria vida e o tratamento era feito. E ele falou que tinha uma forma de saber se a pessoa havia já superado essa ideação suicida ou se ainda estava presa nessa ideação. E a técnica, segundo Frankl, consistia basicamente em fazer duas perguntas ao paciente. A primeira pergunta que eles faziam ao paciente é a seguinte: você ainda pensa em tirar a sua própria vida? Basicamente isso. É a primeira pergunta. E uma vez que boa parte dos que lá estavam já haviam passado por um primeiro tratamento, né, alguns estavam num processo de internação e queriam, de algum modo, botar fim a isso tudo, ao tratamento, à internação, basicamente todos respondiam a mesma coisa. Né? Frente à pergunta, você ainda pensa em tirar a sua própria vida? Basicamente todos respondiam não, já não penso. Só que Frankl dizia que essa resposta pode estar ainda sendo dissimulada, pode ser falsa. Né? Por motivos escusos, a pessoa pode estar dizendo que não, quando na verdade ela pensa e seria terrível dar uma alta, né? Colocá-la de novo, né? Na sua casa ou fora da internação, se porventura ela ainda tivesse tendo essas ideações. Né? Então, a primeira pergunta era respondida por todos basicamente da mesma forma. Não, não penso. Só que alguns estavam dissimulando. A forma de saber se a pessoa estava dissimulando ou não aparecia na segunda pergunta que eles faziam. A segunda pergunta que o terapeuta, o psiquiatra fazia era a seguinte: e por que motivo? Olha que interessante. E por que motivo você não tem mais nenhum pensamento suicida? E ele fala que essa pergunta dificilmente era passível de ser dissimulada. A resposta a essa pergunta dificilmente era passível de ser dissimulada, de ser falseada. Porque aqueles que de fato já não tinham mais nenhum tipo de ideação suicida traziam argumentos, e esse é o ponto, que davam conta de afirmar
de modo positivo a vida. Eles conseguiam fazer afirmações positivas da vida, do porquê já não possuíam nenhuma ideação suicida. Ele vai dizer assim: nessa altura, o doente que estiver livre de tais propósitos ou já estiver curado, logo responderá que, evidentemente, por ter de cuidar dos seus, ou por ter de pensar no seu trabalho, ou motivos semelhantes. Ou seja, a pessoa que coloca esse tipo de argumento, olha, por que eu já não penso? Por que eu já não quero botar fim a tudo? Puxa, porque tem pessoas que dependem de mim. Porque eu tenho os meus que eu preciso cuidar. Porque eu preciso me dedicar àqueles que me foram confiados. Ou ainda, porque eu tenho um trabalho a realizar. Eu tenho uma obra para levar adiante. Eu tenho um compromisso social, eu tenho um compromisso no meu trabalho. Eu me sinto chamado a realizar algo. Eu havia parado isso por conta do meu tratamento, mas eu não vejo a hora de voltar e levar adiante esse empreendimento, levar adiante esse projeto. Então, elas falavam sobre pessoas que elas tinham que cuidar, trabalhos que elas precisavam realizar ou motivos semelhantes. Ao colocar motivos semelhantes aqui, Victor Frankl está falando tudo aquilo que nos coloca diante de realização de valores. Pessoas a quem amar, trabalhos a realizar, Deus a quem servir, essa vivência autotranscendente. A pessoa que está dando passos em direção a uma vida saudável, ela está obrigatoriamente, necessariamente, dando passos em direção à realização de valores. E ela realiza valores na medida em que ela sai de si, na medida em que ela é capaz de esquecer-se de si mesma, na medida em que ela entende que essa vida é um grande chamado, na medida em que ela entende que essa vida é uma missão, e, portanto, ela deve dar de si, ela deve fazer algo, ela deve colocar a sua marca no mundo, ela deve dedicar-se aos outros. A pessoa que caminha nessa trilha, a pessoa que dá esses passos nessa direção, está caminhando para uma vida plena, para uma vida saudável. Ela está conseguindo desenvolver argumentos fortes, robustos, suficientes, o bastante, a ponto de viver uma boa vida, a ponto de caminhar na direção da maturidade. Em contrapartida, Frankl vai dizer, aquelas pessoas que não tinham esses argumentos, elas não conseguiam dissimular. Ficava claro no rosto, ficava claro na resposta vaga, ficava claro no desespero que essas pessoas manifestavam, que elas ainda não tinham encontrado argumentos fortes o bastante a ponto de tirá-las deste caminho de autoextermínio, a ponto de conseguir findar essa doença, essa dor na qual estavam imersas. O doente dissimulador, no entanto, ficará encalhado subitamente na nossa pergunta, com uma perplexidade típica. Sentirá a necessidade de responder a nossa pergunta com argumentos em prol de uma afirmação simulada da vida sem saber como satisfazê-la. Ou seja, vamos lá, qual que é a grande questão que eu queria que todos vocês pensassem, né, no dia de hoje? Qual é o ponto principal desse nosso encontro? Nós precisamos, senhoras e senhores, saber desenvolver, tá? Saber criar argumentos que sejam fortes o suficiente, verdadeiros o suficiente, a ponto de nos tirarem dos atoleiros que muitas vezes nós nos metemos. Aquelas pessoas que têm argumentos alegres, positivos, tal como no estudo que Victor Frankl colocava aqui no início, né? São pessoas que conseguem ver mais, que conseguem ir além, que conseguem passar com mais facilidade pelas dificuldades. Pessoas que entenderam basicamente como a vida funciona e quem elas são,
que pararam de viver de desculpas, de justificativas e possuem argumentos, que são argumentos que vão ao encontro de uma vida de serviço, que vão ao encontro do outro. Essas pessoas, diante das dificuldades, elas conseguem superar. Uma vez diante de uma situação débil, dolorosa, difícil, elas conseguem dar passos. Em contrapartida, aquelas pessoas que ainda não sabem muito bem o porquê vivem, ou que vivem de reclamações e de desculpas, essas pessoas elas ficam patinando e patinando e patinando. Elas não saem do lugar. Não só não saem do lugar, elas afundam. Diante de uma dificuldade, os argumentos não são fortes o bastante a ponto de ter uma força de tração que as arranque do buraco. Mas são dissimulados, débeis o bastante a ponto de fazer com que elas fiquem patinando e afundando e caindo. Desenvolver bons argumentos. Por que você faz o que faz? Quem é você? Preste atenção, todo grande personagem, isso fica muito claro, por exemplo, dentro dos roteiros, dentro dos filmes, dentro das obras ficcionais, dentro da literatura. Todo grande personagem, ele tem ao menos um grande argumento que o define. Quando você pensa num personagem, você pensa num argumento que o define. Inclusive, se quiserem colocar aqui alguns argumentos de alguns personagens que vocês conhecem, né, que são mais emblemáticos, que vocês trazem aí à memória, façam isso. Todo personagem, ele tem ao menos um grande argumento. Perceba, esse argumento do personagem dá conta de mantê-lo no caminho, dá conta de lembrá-lo quem ele é e o porquê ele faz o que faz nos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras. É como se ele se confrontasse com esse argumento, é como se ele revisitasse esse argumento. É como se ele, uma vez mais, olhasse para aquela palavra remo, para aquele tema que ele traz na vida, e lembrando-se de quem ele é, e fazendo memória do porquê ele faz o que faz, ele colocasse uma vez mais no caminho. O homem, ele é o que é também pelas forças, ou pela força do argumento que ele traz, dos argumentos que ele traz. Se você quiser conhecer uma pessoa, isso, por exemplo, na clínica nós vemos muito, né? Se você quiser saber quem é aquela pessoa, se faz necessário que você busque os argumentos que ela traz. Estou diante de um outro. Eu quero saber quem ele é. Uma das formas de responder a essa questão, quem é este outro, é a seguinte: quais os argumentos que ele traz? Os argumentos principais. Qual que são as frases, ou qual que é a grande frase que o define? Se ele tiver a capacidade de se definir em uma frase, que frase seria essa? Ou ao menos, nessa situação específica, se ele pudesse dar um argumento, que argumento seria esse? Quando eu vou encontrando os argumentos do indivíduo, da pessoa, eu vou tocando no núcleo do seu ser. Eu vou entendendo o porquê ela se move. O que faz com que ela continue nesse caminho. E todos nós trazemos os nossos argumentos. Quer os conheçamos ou não, quer saibamos disso ou não, nós temos os nossos argumentos. Que podem ser chulos, débeis, risíveis, como podem ser fortes, robustos, bem conhecidos por nós, bem trabalhados por nós. O fato é, nós temos os nossos argumentos.
conhecê-los é primordial. E mais importante do que simplesmente conhecer quais são os nossos argumentos é tentar desenvolver os melhores argumentos possíveis. Exato, o argumento de Viktor Frankl, está dizendo aí a Yara, bem lembrado, era ajudar os outros a encontrarem o sentido de suas próprias vidas. Esse era uma espécie de argumento que Viktor Frankl trazia. Quando perguntaram para Frankl qual é o sentido da sua vida, ele falou: o sentido da minha vida é ajudar as outras pessoas a encontrarem o sentido de suas vidas. Perfeito, muito bem, Yara. Perceba, aqui nós temos uma espécie de síntese de toda a vida deste homem, das buscas que fez, do porquê ele fez o que fez. Uma das sabedorias da vida consiste em elencarmos os nossos argumentos. E não só isso, trabalhar em cima desses argumentos para torná-los o mais robusto, para torná-los o mais sério, para torná-los o mais plenos de sentido possível, para fazer com que de fato esses argumentos sejam argumentos de uma vida que esteja caminhando na direção de um crescimento, de uma tomada de consciência, de uma vida que queira colocar-se à disposição, que queira deixar um legado, que queira fazer a diferença no mundo, na vida dos outros, que queira amar, que queira servir. Na medida em que eu vou conseguindo construir esses argumentos, a minha vida vai se tornando uma vida mais bem assentada. Eu vou conseguindo dar passos mais firmes. Vai dizer Viktor Frankl, no fim das contas a pessoa vive até mais quando ela consegue adotar essa concepção de vida afirmativa, quando ela entende quem ela é e por que faz o que faz. Contrapartida, aquelas pessoas que ficam dissimulando e ainda não sabem muito bem quais são os argumentos que trazem, essas pessoas, elas ficam como que à deriva, elas são náufragos, ficam perdidas em meio ao mundo. Quando questionadas, elas se sentem profundamente incomodadas. Porque os argumentos, eles são genéricos. Eles são simplórios. Eles são uma espécie de cópia de outros argumentos de vidas débeis com as quais eu convivo. Desenvolvamos bons argumentos. Saibamos ter respostas positivas, afirmativas, saudáveis para situações mais difíceis ou cruciais da nossa vida. A força dos argumentos nos colocam no caminho. A força dos argumentos nos provocam, nos tensionam, nos fazem querer caminhar, nos lembram quem somos, tá bem? Senhoras e senhores, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de sempre. Vamos começar os nossos dias, né? Agora já são 6:45, correr aqui com as coisas, levar a molecada para a escola. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.